galera, vamos então apresentar o nosso convidado especial. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Zona Livre, aliás, com muita honra, Paulo Serdã, presidente da Mancha Alviverde. Paulinho, tudo jóia, meu velho? Como que vai? Boa noite, prazer, obrigado pelo convite aí. E, pô, tô encantado e cheguei meio assim, né? A gente chegou agora de viagem. O clima da rádio é bem legal. Opa, parabéns, dá pra descontrair, legal mesmo. Sem dúvida. Você chegou agora de São Paulo? Você estava em São Paulo? São Paulo. Bacana. O pessoal vai tudo para Monte Alto daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho sobre a Mancha Verde, né? Queria saber um pouquinho sobre a história da torcida. Mancha Alviverde. Né? Como é que surgiu aí? Porque ela surgiu como Mancha Verde. Né? Como que foi todo esse lance da fundação de uma torcida organizada para o Palmeiras? Bom, a Mancha ela foi fundada em 83. A Mancha ela é uma fusão de antigas torcidas do Palmeiras, né? Da Inferno Verde, Império Verde, Grêmio Alviverde, Pau Chopes, Alma Verde. São antigas torcidas que na época de 82 nós iniciamos as conversas, né? E aí fundamos a Mancha. Precisávamos na época de um nome forte e um nome que criasse uma descontração também. Então a gente fez a opção pela Mancha, né? Mancha Verde, copiando o personagem Mancha Negra, né? Isso. Que era um bandido, mas aquele bandido que não é maldoso, entendeu? Ele tirava um barato, né? Então era uma coisa leve, né? Então aí surgiu a Mancha e depois veio a Mancha Alviverde e a escola de samba. A escola de samba é Mancha Verde. A escola de samba, o nome dela é o tradicional, original Mancha Verde. A camisa verde e branca não tem nada a ver com o Palmeiras ou tem alguma coisa? Acho que é legal Não, esclarecer isso, que muita gente fica na cabeça do pessoal, né? Não, e aliás, na verdade, a torcida organizada mudou por causa daquele negócio, daquele rolo que teve, né, da briga. E aí da briga de 95. Para variar, a Mancha, a torcida do Palmeiras, ela é sempre a que paga o pato de tudo, né? Exato. Então, em 95 houve aquele problema do Pacaembu. Por uma série de fatores, não só por vontade própria das duas torcidas, uma série de fatores, porque eu acho que em primeiro lugar existe a segurança pública. Quem faz segurança pública tem que trabalhar com a prevenção. A palavra correta é prevenção. Não depois que acontece o problema você tentar resolver da maneira mais fácil. Então a maneira mais fácil na cabeça deles à época, em 95, que era acaba com as torcidas e resolve o problema. Mas você não consegue tirar o amor que as pessoas têm pelo Palmeiras do coração, você não consegue tirar o amor que as pessoas têm pela Mancha do coração. Por quê? Porque a Mancha ela trabalha com todas as camadas sociais, né? Então você encontra dentro da sede da entidade, jogando bola junto, andando junto, pessoas formadas, né? Advogados, médicos, dentistas, com a molecada que mora em favela, mora no barraco, e compartilhando do mesmo ônibus para viajar, entendeu? O corintiano entra lá também? Favela. Então, né, Breno? Não é bem assim, né? A saída é aqui, Breno. Pois é. A saída é ali, Breno. Telefone Não pra é bem você. assim, mas também não é uma coisa... É lógico que futebol... cada um tem o seu time de coração, é como religião e política, então não adianta se discutir. Mas assim, essa radicalidade toda que a imprensa gosta de passar e tenta passar, não é bem dessa forma, né? E no carnaval é diferente, viu? No carnaval, na Mancha desfila corintiano, São Paulino, Santista, na boa. Gaviões não. Olha, eu tô pra te falar que é lógico que as pessoas que vão lá não se identificam, né? Não chegam falando, eu sou... Mas deve sair também, como eu sei que tem gente da Mancha que desfila nos Gaviões. Entendeu? Agora, a história da escola de samba, já mudando para a escola de samba, é muito bacana, porque é a escola, se eu não me engano, com mais rápido crescimento, né? Até chegar ao grupo especial. Como que foi todo esse processo, desde bloco até a se tornar realmente uma escola de samba e disputar aí como primeira grandeza, né, nas escolas de São Paulo? Eu queria saber... Ele sabe, vocês estão melhor que os caras de São Paulo. Tem cara de São Paulo que não sabe nem a história da entidade. Cara, eu tô falando, eu sou um palmeirense aqui, né? A gente acompanha isso. Eu queria saber o seguinte, eu achei muita sacanagem a Mancha não poder concorrer ao título. Eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Fomos campeões. Fomos campeões. É assim, ó, a Mancha... Estão se matando aqui. Tira a mão. Ô, mas que saco. O negócio é o seguinte, em 95, os Gaviões foram campeão do Carnaval de São Paulo.
Pô, e a gente tava na sede na Turiaçu lá e o telefone não parava, aquilo lá irritou, né? Rapaziada, não precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, então tá bom, então vamos entrar no carnaval. Certo. Só que não vamos entrar como escola de samba agora, por quê? Porque o carnaval é complicado, né? Você tem que aprender muito. Então a gente entrou como bloco. Então, como bloco carnavalesco, nós desfilamos no primeiro ano, que foi em 96, no grupo na vaga aberta, subimos e fomos subindo. Chegamos em 98, no primeiro ano do grupo especial de bloco carnavalesco. Isso também nunca tinha acontecido na UESP, que é outra entidade. Chegamos e fomos campeões. Aí em 99 nós fomos vice-campeões. Foi o ano que nós começamos a construir a quadra. Então não dá para você fazer um grande carnaval e ao mesmo tempo construir a quadra. Mesmo assim nós fomos roubados, porque nós perdemos 1,5 ponto em letra do samba. O jurado corrigiu um erro de português que na verdade não estava errado. Que eu mandei fazer um laudo depois, não tinha erro nenhum. E mesmo porque não se pode corrigir, tirar ponto por erro de português na letra do samba, porque é uma música popular, claro. Essas coisas todas. Mas tudo bem. E aí acabamos usando isso para negociar, porque eu falei, pô, se for para ficar sendo roubado como bloco, eu prefiro ser roubado como escola de samba, porque claro. Nós já chegamos no topo como bloco. Viramos escola. Primeiro ano em 2000 subimos para o grupo 2, do grupo, a gente estava no 3, subimos para o 2, do 2 para o 1, do 1 para o grupo de acesso. No grupo de acesso, que é um abaixo do grupo especial, a gente deu uma patinada de novo aonde? Na letra do samba, onde eles podiam pegar como um erro de português de novo. Tiraram 1 ponto da gente, nós deixamos de subir por meio ponto, já no primeiro ano de grupo de acesso. E no segundo ano eles não tiveram como segurar a gente, né? Nós viemos fazendo uma homenagem à cidade de São Paulo. Na verdade, desfile, né? Na verdade, uma homenagem à comunidade italiana, né? Que ajudou no crescimento da cidade de São Paulo. E aí subimos no primeiro ano de especial, com todas as dificuldades de você abrir o desfile da sexta-feira em São Paulo. Jabuticabal, eu não sei se tem muito trânsito, velho, mas São Paulo, meu amigo. Não, conheço. Sexta-feira de carnaval. Complicado. 9 horas da noite, você não consegue andar em lugar nenhum. Exatamente. Montamos um senhor carnaval, fizemos um grande desfile, tivemos o problema de estourar o tempo. Naquele ano, só de você atrasar, você já perdia 4 pontos. O que mudou esse ano em relação aos Gaviões, tiveram uma boiada grande, porque só perdia 1. Na época, o ano passado, nós perdemos 4, só de saída, entendeu? E eles perderam 1. E mesmo assim, saímos perdendo 6 pontos pelo atraso. Isso acaba implicando em outras perdas, né? Em evolução, em harmonia, e mesmo assim a gente se manteve. Eu lembro um carnaval bacana que a Gaviões estava com um carro com uma mão, né? Ele puxando tudo, assim, puxou o relógio. Roubou. Levou embora. Eles estavam pegando o relógio, assim, mas era de pulso. Não... Detalhe, o carinha com a camisa do Corinthians. Tanto que no outro ano fizeram a mesma alegoria, só que ele é algemado, né? Atrás. Não teve como levar nada. Agora, Paulinho, eu queria que você explicasse como que é essa transição do bloco, o que caracteriza um bloco de carnaval para a transformação numa escola de samba? Como que é essa divisão? Assim? É que assim, quando nós iniciamos no bloco, as únicas 2 situações que nós não tínhamos no bloco, porque nós montamos, na verdade, uma pequena escola de samba. Né? Em vez de nós fazermos um bloco de embalo, como eles chamam, para todo mundo tirar um barato, nós já vínhamos desfilando como uma escola de samba. Então nós só não tínhamos ala das baianas, comissão de frente e mestre sala e porta-bandeira. O resto era um desfile de escola de samba mesmo. Por isso que quando nós nos tornamos escola de samba, nós já estávamos adaptados à harmonia e evolução de um desfile de escola que é totalmente diferente do bloco. O samba enredo é diferente, né? Porque o samba de um bloco, na verdade não haveria nem a necessidade de ser samba enredo, mas nós fazíamos o samba enredo. Podia ser um samba, um tema, alguma coisa assim, né? Qual a diferença do tema para o enredo? O tema, você cria uma situação, vamos falar do telefone. Então você vem falando do telefone, não está nem aí. Só isso. Quando você faz um enredo, aí você pega quem inventou o telefone. Toda lá uma no história fundo, por trás, né? Entendeu? Certo. Então a nossa opção foi de fazer com que a coisa realmente fizesse um caminho já bom. Quando nós transformamos, tava fácil. Legal. Vamos falar um pouquinho do time agora, né? Vamos falar um pouquinho do time do Palmeiras, eu acho. Queria saber, eu ouvi falar sobre uma transfusão. Não, como é que é a palavra? Transferência. Uma transferência, não.
Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra. Não, transição não. Uma parceria, uma parceria. Uma parceria lá é com... igual, transição, parceria, mesma palavra. Parceria, calma. Parceria com uma siderúrgica da China. Até que ponto isso é verdade? Ó, o Robson aqui de Monte Alto tá do meu lado. Eu tava conversando isso com o pai dele agora, na empresa dele lá. Não existe nada disso. Não. Não existe nada disso. Existia uma possibilidade de se montar no Maranhão uma siderúrgica chinesa, né? Então o governo chinês montaria uma siderúrgica no Maranhão e se isso desse certo, iria ser feita uma proposta para que eles fizessem uma parceria na cobertura do estádio do clube e de repente até para divulgar a marca deles, né? Certo. Ponto, era isso. Se desse certo isso, como não deu certo a siderúrgica no Maranhão, não tem parceria. Casas Bahia também, mentira, não existe, não tem, é muita falação. O que nós temos hoje é nosso time, entendeu? Com os salários que estavam em dia até o mês passado, não sei se a partir do próximo mês vai estar em dia. Inclusive certo. Agora, li na internet, não sei se é verdade, o clube já acertou os direitos de imagem, né, que estavam pendentes com os jogadores, né? Então já tá... O Palmeiras tem uma grana aplicada em caixa, né? Acho que hoje deve ser o único que tem um dinheiro aplicado, é o Palmeiras. Ele fez algumas dívidas para essas contratações. Eu não sei qual vai ser o tipo de operação para ser quitado esses valores que eles pegaram, mas o Palmeiras hoje é um clube sadio, não deve nada para ninguém. Mesmo porque passou muito tempo economizando, né? Mas sabe qual é o problema? Nós passamos por uma fase muito ruim na mão do Mustafa, né? Na mão do Mustafa foi muito ruim. Só que agora eu acho que eles gastaram em determinados setores do clube e também no futebol eles foram irresponsáveis. Algumas contratações que eles fizeram são absurdas e o Palmeiras gastou algum dinheiro que não recupera nunca mais. Sem dúvida. Entendeu? Você colocaria quem, assim, um nome? Tem nomes aí? O Marcinho veio do São Caetano, isso aí, a hora que aparecer uma proposta pra ele, tem que vender correndo, porque ele não estreou até hoje no Palmeiras, né? E o Palmeiras, eu vou dar um fato pra vocês, que isso a mídia em geral não sabe, e eu fiquei sabendo na terça à noite, o Marcinho estava vendido pelo São Caetano pro Japão por 3 milhões de dólares. 3 milhões. O Palmeiras comprou 50% do passe dele por 2,5 milhões de dólares. E pagou à vista. O Saulo lá, o dono da Casa Bahia, fez ao máximo para não vender o jogador pro Palmeiras e o Palmeiras queria contratar. E tudo que ele pediu, que era um absurdo, o Palmeiras fez. Então, complicado. E nisso aí o Palmeiras trouxe Márcio Careca, Valdomiro, aquele Amaral, lateral direito, que compraram 50% do passe dele por 1 milhão. Entendeu? Um menino de 18 anos, pode acontecer? Pode. E perdemos o Ilcinho. Deixaram o Ilcinho embora. Mas o que o Cio falou no São Paulo, eu acho que ele deveria ser linchado, na boa. Porque é uma sacanagem, né? Eu acho assim. Na minha opinião. Eu acho que ele foi imbecil demais. Ele estava saindo por cima pela incompetência da diretoria do Palmeiras. Só que teve muito estresse nessa transação. O Palmeiras tem um câncer hoje. Que se chama Hilton José da Costa. Enquanto esse cara não sair do departamento de futebol do Palmeiras, vocês podem ter certeza que é ruim. É ruim. E o que vem pela frente não é bom. Eu queria saber o seguinte também, sobre o Jorge Valdívia, né, que chegou. Como é que o pessoal conheceu ele, o futebol dele? Ele joga bem? Você já viu ele? Eu não vi jogar. Eu tive conversando com o Marcos, com o Edmundo, e os dois disseram que é um bom jogador. Como já me disseram também, não vou dizer, não foi os dois que me disseram, foi outro jogador que falou que aquele tal de Marcelo Costa é nojento, entendeu? Mas também um cara que chama Marcelo Costa tem nome de cantor sertanejo. Aí Marcelo, tinha um Marcelo Costa, aí pagaram 600 mil euros pelo cara. Agora, na minha opinião, o maior erro, da história do Palmeiras foi contratar o tal de Gioino. Que pra mim foi um dos piores centroavantes que eu vi jogar no Palmeiras. Mas pior que isso, e o Carlos Castro, que nem estreou? Pois é. Carlos Castro, esse eu não fiquei sabendo. Mas não, ficou quase um ano lá recebendo e nunca jogou. É complicado. Os caras contrataram ele por fita. O cara, acho que ele tinha 1,68 e pesava 34 anos. 34 pesava 79, era gordo pra caramba. Ele ficou ali recebendo e nunca jogou.
Não, tem algumas coisas que é complicado, Pô, né? Márcio Careca, pelo amor de Deus, né, velho? Se eu perder uns quilinhos... Pra quem teve Roberto Carlos e Júnior, né? Não, o Júnior, né? O Roberto Carlos é traído. E o cara dava conta de ser reserva do Lúcio ainda. Pois é. O que é pior de tudo, né? O cara conseguir ser reserva do Lúcio é... Mas calma, eu acho que agora tá montando um bom time, tá? Eu acho que, né? O time é bom. O time é bom. Mas se você se perceber e prestar atenção, nós temos hoje Maicon, nós temos Diego no gol, nós temos Thiago Gomes na zaga, que na minha opinião tem que jogar no lugar do Daniel. Certo. Nós temos o Wendel, nós temos o Francis, entendeu? Nós temos o Beto que pode subir, nós temos o Vinícius, nós temos um menino que tá jogando, é um meia esquerda, chama Marquinhos no B, joga muito. Tem o Cláudio, que é atacante também. Tem o Cláudio, que tem bom. 16 anos, que eles desceram ele de novo pro B, porque quase acabaram com a carreira do moleque. Claro. Então, quer dizer, o trabalho de base, alguma coisa tem que ser elogiada nessa atual diretoria, e é o trabalho de base. Eu tenho acompanhado e eles têm feito um trabalho digno ali, realmente estão fazendo. Eu não sei quem está ganhando dinheiro por trás daquilo lá, porque o jogador chega a ser empresário e depois de 15 dias já tem um procurador lá dentro, entendeu? Exatamente. Eu queria saber o seguinte também, só uma coisinha. O que mudou entre antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo? Que é um time totalmente diferente que está em campo. Eu acho que foi o técnico. Não, além do técnico, foi a parte física. O pessoal tava estafado. Inclusive o nosso preparador foi pra seleção agora. Que era do Corinthians. Daquele jogo. Cala a boca. Era do Corinthians. O Corinthians, pra variar, tá perdendo tudo que é bom. O que for bom vier pra nós, tá ótimo. O Palmeiras tá ganhando. Ou seja, na época que ele tava lá, o Corinthians tava ganhando. Foi embora e começou a perder. Na época do Leão, o Leão é um cara autoritário demais. Então o que aconteceu? O sobrinho dele, que era recém-formado, o Fernando Leão, que era o preparador físico, ele não dava preparação física, quem dava era o Leão. Entendeu? Então, vocês imaginam, né? O Leão dando preparação física com aquele corpo atlético dele, com todo o ensinamento que ele tem, com todo estudo, com aquela maneira educada que ele tem de conversar com os jogadores. O Edmundo não dava um pique de 40 metros, velho. Aí você vê no jogo contra o Paraná, o primeiro gol do Palmeiras, uma bola perdida, que o Edmundo correu, deu um carrinho, tirou a bola, o Francis foi cruzar, foi escanteio e foi gol do Palmeiras. Então hoje, você vê o Paulo Baier correndo, é outro time. Outro time. Então eu acho que o Tite ele foi feliz nisso, na preparação física e o Tite ele trabalha muito bem a cabeça dos atletas, a união. Ele trabalha muito bem isso aí. Agora, eu acho o seguinte, a Mancha Verde é uma entidade até mesmo conhecida pela cobrança, né? Ela é uma torcida que apoia, tivemos exemplo disso quando o Palmeiras foi para a Série B, recorde de público absoluto até hoje, né? Na Série B, com a torcida lá no campo, e é uma torcida que apoia muito o time. Eu queria saber, assim, de onde surgem essas ideias de protesto da Mancha? Teve aquele lance do enterro, que inclusive foi copiado recentemente. Eu queria saber de onde sai essas ideias. Será? Assim. Posso ser sincero pra vocês? Claro. As ideias que às vezes eu tenho, assim, as minhas grandes ideias, acho que é por isso que é tanta besteira que sai, geralmente eu tô no banheiro. Olha lá, viu? Aí eu sempre falei isso aqui. Aí eu tenho umas sacadas assim, cara. Então só sai besteira. Mas a gente é atuante. Sim. Nós somos atuantes dentro do clube, somos cobrados por isso. Mas a gente sabe na hora que às vezes tem que... Você vê que antes da parada da Copa do Mundo, nós tivemos uma reunião dentro do CT de 5 horas com a diretoria, com o Tite. E nós tiramos o pé dos protestos, porque a gente sabia até onde podia ir, e o time realmente deu uma reagida. Só pra gente tá terminando nosso horário, infelizmente, aqui. Só pra... Ficou aquela dúvida. Aquele lance do jogo, da Mancha contra o Palmeiras, realmente existiu aquilo? Não, existiu, mas tem certas coisas que acontecem, que a Mancha lança, que é pra ver se mexe com o brilho dos jogadores, né? Que é pra incomodar. Certo. Se vocês forem lembrar, em 93 nós perdemos o primeiro jogo. E na semana do segundo jogo, nós oferecemos, na época o dólar era um absurdo, acho que era 10 por 1 da moeda da época. E eu fiz uma correria, arrumamos lá acho que 10 mil dólares, não sei o que, e a gente aumentou o bicho dos jogadores do Palmeiras. A torcida ia dar o bicho. Bom, os caras ficaram mordidos, mano. Antônio Carlos dando entrevista, falando: aqui ninguém é mercenário, ninguém vai querer o dinheiro, nós vamos doar para uma instituição de caridade, não sei o que.
Mas você tem que mexer. Aí acabou o jogo, eles dedicaram o título à Mancha, entendeu? Acho que isso que é o mais importante. Agora, quais os planos da Mancha Verde? O que o pessoal Mancha- pode esperar aí? Quantos associados são na Mancha Verde hoje? Entre as duas, juntando, são 35 mil. Legal. Entendeu? Nós estamos trabalhando aí pro próximo carnaval. Inclusive o Magá, que é de Bebedouro, ele tem uma ala, né, de um pessoal que sai de Bebedouros. Queria convidar o pessoal de Monte Alto e de Jabuticabal para desfilar com a gente. certeza. O Claudinho perguntou aqui o samba enredo do ano que vem. Já tem algo? Já está trabalhando. Tá trabalhando. No final do mês os compositores estão entregando pra gente. Nós estamos lançando ele dia 29 de setembro. Nós vamos falar sobre Apocalipse. É mais um enredo que vai despertar a ira da igreja mais uma vez, entendeu? Como foi esse, mas a gente está num país livre, democrático, não estamos esculachando ninguém, nem fazendo besteira, com muita responsabilidade. E a Mancha, já foi feito o sorteio do Carnaval de São Paulo. A Mancha é a 4ª escola do sábado de Carnaval. Muito bem. Já está tudo definido. Eu queria saber assim, o seguinte, eu percebi que você tem algumas tatuagens aí. O que quer dizer elas? No braço direito quer dizer, tem umas da Mancha aqui em cima, do Muito Palmeiras, mas aqui é Dignidade, União e Glórias, que é o lema, a ideologia da entidade. E desse lado é o nome dos meus filhos, Paulinho, Dudu e Kaique. Entendeu? Kaique jogando no Palmeiras já, lateral esquerdo. Olha Joga só. bem, não é por causa do pai não. Se tem um cara que cobra ele, sou eu, mano. Não vai jogar no nome, não. Bacana. Paulinho, eu queria agradecer demais a presença. Fantástica a presença. Sua, do Robson, do pessoal aqui, lá de Monte Alto também. Queria desejar muita sorte agora nessa nova empreitada sua aí. Com certeza vamos estar juntos. Exatamente. E muita sorte pra Mancha e pro nosso Palmeiras, né? Sem dúvida. Pô, eu queria agradecer vocês e dizer o seguinte, cara. Nessa nova empreitada aí, a gente tá correndo atrás de certas situações na vida. E eu tô muito feliz, meu. Ontem eu tive em Pindamonhangaba, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em Itu, sábado em Piracicaba, semana que vem eu tô indo pra nem sei aonde, que não sei o que eu tô fazendo, mas é assim, velho. Estrada, hein? A torcida do Palmeiras é a coisa mais linda do mundo, cara. Sem dúvida. É unida, Sem entendeu? dúvida. Realmente é diferente, meu. Aquele lema nosso, nem melhor nem pior, apenas diferente, é verdade. A torcida do Palmeiras, ela é diferente. Muito bem, sem dúvida. Aliás, palmas. Obrigado vocês, obrigado Robson, obrigado a todo mundo aí, velho. Muitas palmas. Abraço pra Mancha. vocês, sorte pro nosso Palmeiras e até a Libertadores ou o título, né? Nós vamos chegar, nós vamos chegar na Libertadores. Se os juízes deixarem a gente chegar, a gente chega, Vamos chegar, né? o time tá bem, o Edmundo renovou o contrato, tá? Aliás, ele quer terminar a carreira no vai Palmeiras. encerrar o final do ano que vem. Tudo isso é o juiz agora. Claro. Falou, Paulinho, abraço. Valeu.